Olá, meus amigos, hoje nós vamos falar de um tema que costuma, cair muito nas provas da FCC. Estamos falando de liderança. Esse é um tema que você tem que saber, esse é um tema que você precisa ter aí na ponta do lápis, tá? Na ponta da caneta, porque a FCC cobra muito, tá ok? Então vamos lá? Vamos falar um pouco sobre liderança, aliás, um pouco não, vamos falar muito sobre liderança. Estou trazendo aí questões atualizadíssimas já de 2018, tá certo? Então, você vê que aí vai ser um módulo, um curso muito atualizado, tá ok? Vamos lá? Conceito de liderança. Olha só o que diz o nosso texto. Robbins, ele vem definir a liderança como uma capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos. Jacques Avenato, ele vem trazer a liderança como uma influência interpessoal exercida em uma dada situação e dirigida pelo processo de comunicação humana, para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Maximiano, ele também vem falar acerca da liderança. Ele diz que ela se refere ao uso da influência não coercitiva, tá? Para dirigir as atividades dos membros de um grupo e, olha aqui, levá-los à realização dos objetivos do grupo. E Spector? Spector, ele vem dizer o seguinte: a liderança envolve influenciar atitudes, crenças, comportamentos e sentimentos dos outros. Bom, então como nós percebemos aqui diante desses breves conceitos, é que a liderança está relacionada a duas coisas. Primeiro, a influência, tá? Quando você falou em influenciar o outro, você está falando sobre liderança. E segundo, influenciar para quê? Influenciar para alcançar determinadas metas ou determinados objetivos. Então, que fique muito claro, falou em liderança, falou em influência e busca de metas, busca de objetivos, tá? Com isso, eu já vou iniciar com uma questão, tá? Uma questão agora antiga, para a gente poder entender, tá? Mas que fala acerca desse conceito. Olha só, FCC ano de 2012. Na concepção contemporânea de gestão de pessoas em organizações de excelência, o exercício da liderança implica em, alternativa A, na capacidade de controlar o comportamento dos funcionários através de uma vigilância digital. Bom, nós vimos que controle não está relacionado à liderança, né? Nós estamos buscando, então, uma alternativa que fale acerca da influência. Então, aqui, nós temos que esta alternativa já está errada, tá certo? Então, risca ela, tá? Vamos lá, alternativa B. Na disposição para ceder aos pedidos individuais de benefícios dos funcionários mais leais, nossa, uma alternativa totalmente fora de questão, né? Onde ela vem falar que o superior ele precisa fazer aí uma barganha com o seu empregado, né? Ele precisa ter uma disposição em ceder, tá? Para oferecer benefícios para os funcionários mais leais. Alternativa também errada, tá? C. Implica no recrutamento de pessoas com formação técnica adequada ao cumprimento dos objetivos estabelecidos previamente pelos dirigentes. Não, pessoal, nós estamos procurando alguma alternativa que fala sobre influência, também errada. D. Em mobilizar e comprometer os funcionários com as metas acordadas por todos para a organização. Opa, aqui nós temos, parece que o nosso gabarito, não? Olha o que a alternativa diz, ela vem falar que o exercício da liderança ele implica em mobilizar, tá, e comprometer o funcionário. Alguém que mobiliza, né, e compromete o funcionário somente com questões de influência, né? Não tem outro modo de eu mobilizar, de eu fazer com que esse funcionário se comprometa se eu não exercer sobre ele uma influência, tá? Para quê? Para que ele
concorde com as metas que foram acordadas por todos dentro da organização. Provavelmente o nosso gabarito. A alternativa a ela vem dizer que implica num treinamento intensivo dos funcionários para realizarem as suas rotinas. Não, a liderança ela vem falar acerca de objetivos, acerca de metas, né? Com isso, realmente, a alternativa correta é a alternativa D, tá? Então, falamos acerca desses conceitos e agora que Avenato ele vem trazer um pouco mais acerca da liderança. Olha o que ele diz, que segundo Avenato, a liderança é um tipo de influenciação, nós falamos da influenciação de pessoas, ela acontece em uma determinada situação, tá? Ela é realizada também por um processo de comunicação humana e ela visa o quê? Qual que é o objetivo da liderança? A consecução de um ou mais objetivos específicos. Com isso, nós podemos consolidar realmente essa ideia de que a liderança ela influencia, tá? Mas ela influencia como? Logicamente, em uma determinada situação, através de um processo onde ela vai influenciar para que este funcionário ele alcance os objetivos que foram acordados dentro da organização, tá bom? Bom, vamos lá. Douglas MacGregor. Douglas MacGregor, ele é um teórico muito falado dentro das teorias motivacionais, tá? Nós falamos sobre ele no nosso módulo sobre teorias da motivação, mas ele vem falar sobre 4 elementos da liderança. Olha só, ele vem falar das características pessoais do líder, das atitudes, necessidades e outras características pessoais dos liderados, das características da tarefa e da conjuntura social, econômica e política. E eu gostaria de trazer com você, nesse momento, mais detalhadamente cada uma dessas 4 variáveis, cada uma desses 4 elementos da liderança segundo MacGregor, ok? Olha só, características pessoais do líder. Segundo MacGregor, a liderança é função, papel, tarefa ou responsabilidade que qualquer pessoa precisa desempenhar quando é responsável por um grupo. Isso independentemente das suas próprias qualidades. Muitas pessoas são colocadas em posições de liderança em que precisam dirigir esforços de outros para realizar os seus objetivos. Estamos falando aqui de treinadores de equipes esportivas, de professores, de regentes, de sacerdotes, de gerentes ou de outros também. Para MacGregor, a liderança é um dos papéis que esses líderes devem desempenhar para atingir as suas metas, entre outros papéis que definem os gerentes. Então, o que ele está dizendo é que quando existe um responsável por um grupo, automaticamente, esse responsável, esse líder, ele tem uma função, um papel, uma tarefa, uma responsabilidade, certo? Que ele precisa desempenhar. E ele faz aqui uma comparação às qualidades que esses profissionais eles precisam ter dentro das suas posições, e vem citar, os treinadores, os professores, os regentes, os sacerdotes, que exercem, sim, muita liderança com relação aos seus fiéis, dentre outros, Para ele, a liderança, a liderança é um dos papéis que esses gerentes, essas pessoas precisam desempenhar para que eles possam atingir as metas que foram acordadas, ok? Bom, atitudes, necessidades e outras características pessoais dos liderados. Olha só, é importante aqui considerar 2 características pessoais. Primeiro, as suas motivações e segundo, as suas competências. No que se refere à motivação, os liderados eles só realizarão uma tarefa ou mesmo uma missão se eles tiverem interesse na realização dela, ou seja, se eles forem motivados, Dessa forma,
Toda liderança é um processo de troca entre líder e liderado. Bom, então, segundo McGregor, quando que uma tarefa ela é realizada com sucesso? Quando o funcionário, quando o subordinado, ele entende a necessidade de se cumprir essa tarefa. Então, muitas vezes, não interessa se eu tenho um funcionário trabalhando ali, né? Essa tarefa ela pode até ser concluída, mas ela vai ser concluída de modo assim, meia boca. Para que ela seja efetivamente concluída, esse funcionário ele precisa ter a consciência da importância dessa tarefa. E para isso, ele precisa estar motivado. Como que eu consigo isso? Através de uma troca entre líder e liderado, tá? Eu preciso entender que a liderança, ela não é alguém subjugando o outro, não. É uma troca com esse liderado, segundo McGregor, tá ok? Bom, competências dos liderados. Aqui nós podemos entender que quanto mais competência dos liderados, menos necessidade, olha aqui, menos necessidade de intervenção e ação do líder. Segundo a teoria da substituição, os líderes eles acabam sendo desnecessários caso as pessoas saibam cuidar de si próprias. Então, uma coisa de grande importância para McGregor é essa competência dos liderados, tá? É preciso que haja dentro do corpo de funcionários pessoas competentes, tá? Por quê? Porque quanto maior a competência desses liderados, menor será a atuação do líder e ele vai até poder trabalhar sozinho e o líder vai estar disponível para outras atuações, tá ok? Bom, características da tarefa. Aqui o líder ele está atrelado aos liderados pela existência de uma tarefa ou missão, que podem ser classificadas em 3 tipos. Primeiro, uma missão moral, tá? Onde a obediência ela é o fruto da crença ou fé na norma, na pessoa ou mesmo na ordenação. Logo após, nós temos uma missão que é calculista, ou seja, o líder ele vem estabelecer metas e também oferecer incentivos para a realização, ou seja, aqui nós estamos falando de uma troca mesmo, tá? E em terceiro, nós estamos falando de uma missão alienatória, que se refere ao fato de que a obediência ela é o fruto da coerção e também do desejo de se evitar um castigo, não estando convencido da necessidade de obedecer. Então, para McGregor, nós temos aqui esses 3 tipos de missão, tá? A missão moral, a missão calculista e a missão alienatória. Nós estamos falando mesmo dessa característica da tarefa, onde o líder ele está atrelado, ele está ligado ao liderado pela existência dessa tarefa e dessa missão, tá ok? E por fim, nós temos a conjuntura social, econômica e política. Aqui a liderança emerge da necessidade de um grupo em ser liderado e está relacionada a uma conjuntura social, econômica e política, onde este grupo se apresenta. E aqui nós estamos falando então de grupos, né, onde eles têm a necessidade de serem liderados, independente do que o líder fez ou deixou de fazer. Muitas vezes esses líderes fazem coisas estrondosas, mas a necessidade de ser liderado faz com que esse povo permaneça. Nós vemos isso na política, nós vemos isso nas religiões, nós vemos isso em vários contextos, tá ok? Bom, dando continuidade. Bom, para que nós possamos encerrar essa parte acerca dos conceitos de liderança e entrarmos mais nas teorias de liderança, que é onde o bicho pega mesmo para a FCC, eu gostaria de trazer as diferenças entre os líderes e os chefes, os gerentes, tá? Porque existe aí uma diferença interessante e nós precisamos entendê-las. Então, olha só, eu fiz aqui um quadro para que nós possamos diferenciar. Esse quadro, inclusive, é baseado em Chiavenato. Olha só o que ele traz. Bom, as características do chefe e as características do líder. O chefe ele é aquele que dá ordem aos seus subordinados. O líder não. O líder ele já vai atuar como um facilitador de ações, tá? O chefe ele vem exercer um controle
sobre o seu subordinado. O líder, ele vai trabalhar com a base em mudanças, ou seja, ele não tem a necessidade de exercer controle a todo o tempo, ele quer mudanças no que se refere à liderança, tá? O chefe, ele responde questionamentos dos funcionários. Agora o líder não. O líder ele vem antecipar-se a esses questionamentos e com isso ele acaba incentivando as pessoas. Olha a diferença. O chefe ele vem estabelecer limites para os funcionários, enquanto o líder ele vem potencializar as competências individuais no trabalho. Olha que diferença, né? O chefe ele vem a assegurar uma disciplina, enquanto o líder ele estimula uma criatividade dentro do grupo. O chefe ele realiza uma avaliação de desempenho dos funcionários. Agora o líder ele vem negociar ações e resultados com os membros da organização. O chefe ele atua com base em uma estrutura hierárquica dentro da organização. O líder não. O líder ele atua com base nas situações que se apresentam. Ou seja, com isso nós podemos entender então que enquanto um ele administra a organização, tá? Ele está preocupado apenas na questão prática administrativa, o outro ele busca inovação, o outro ele busca trabalhar com as pessoas, ele busca uma construção dos objetivos, tá? E é isso o que ele diz, tá? O gerente, o chefe, ele administra, o líder ele inova. O gerente ele tem uma visão a curto prazo, enquanto o líder não, ele tem uma visão a longo prazo. Tá? Nós podemos dizer que o gerente ele é uma cópia, tá? E o líder ele é aquele original, ele é aquele que ele é construído, ele não é cópia de alguém ou de um cronograma a ser seguido. Tá? O chefe ele pergunta, olha a pergunta que ele vem fazer: como, tá? E quanto, tá? O líder, o que e por quê? Caiu na tua prova, o que o líder pergunta, o que e por quê, tá ok? O chefe, ele tem uma visão limitada acerca da organização. O líder não. O líder ele vai buscar observar os horizontes, tá? Ele vai buscar ir além. O gerente ele dá as limitações, enquanto o líder ele dá as origens. O gerente ele vem aceitar o status quo, enquanto o líder ele vem desafiar o status quo. Ou seja, nós estamos falando que um chefe ele é aquele bom soldado, aquele que faz tudo o que lhe é mandado. Enquanto o líder ele é a pessoa, ele é aquele que determina, que manda mais com a construção, com a contribuição dos seus subordinados, tá? E por fim, o chefe é aquele que faz certo as coisas, enquanto o líder, ele é aquele que faz as coisas certas. Então, olha a diferença, tá ok? E agora nós vamos dar início, nós vamos falar sobre as teorias da liderança propriamente dita. Nós temos aí 3 séries de teorias, tá? Vamos falar das teorias dos traços, que começa a ocorrer nos anos 20 aos anos 40, tá? A teoria dos traços, elas têm um foco muito importante em cima das características de personalidade do líder, tá? Então, você vai ver já que os traços eles se referem ao que esse líder tem, ou seja, para ele as características dos líderes são inatas, eles nascem com elas, tá certo? E não são construídas. Logo após os anos 40, nós temos as teorias comportamentais, que seguem até a década de 60. Tá? Ela vem com foco nos estilos de liderança diante dos seus seguidores. E por fim, nós temos as teorias contingenciais ou situacionais, tá? Que se refere dos anos 60 aos 80, onde o foco na adequação do comportamento do líder se dá em cima das características situacionais. Tá? Então vamos lá? Vamos dar um breve intervalo e nós já voltamos
com as teorias de liderança, ok? Fique comigo.